Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 4 de julho de 2026. Vamos trazer hoje um tema bem atual também, como os outros anteriores, pois estamos num momento de maior percepção e de maior expansão de consciência, onde o nosso entendimento cresce e se expande de uma forma muito rápida. Basta apenas se permitir receber as orientações, as novidades, as informações, tudo aquilo que está chegando, pois estamos num momento muito importante de transição planetária. Já falamos aqui nos vídeos anteriores que estamos entrando naquela fase decisiva das revelações, que vão trazer realmente as mudanças, porque as mudanças elas vêm através da mudança de consciência. Muitos esperam que venham coisas do além, o que os outros façam por nós, mas temos que compreender que cada um aqui é parte integrante deste processo, e cada um vai fazer a sua parte ou não, e se fizer, vai ter o resultado favorável, e se não fizer, não vai ter o resultado que espera, porque é a soma das consciências que faz o pacote final que define as linhas de tempo. Aqueles que vão ascensionar estarão na nova terra tão esperada, e aqueles que não vão estar. E é por isso que está todo mundo certo naquilo que pensa, porque aquele que não quer contribuir, não quer fazer nada, não quer mudar os seus conceitos, fica preso na velha estrutura da Terra, na velha frequência da Terra. Para ele a transição não vai acontecer. Então ele está certo dizendo que não vai acontecer. Por que queria acontecer se ele está naquela linha de tempo do não acontecer? Agora, se você fizer a escolha e realmente se empenhar para fazer parte daquela turma, daquele grupo que vai ascensionar, então você estará dentro da linha de tempo da ascensão e da transição planetária. Simples. Não há o que discutir, não há o que teimar, não há o que fazer com que os outros mudem de ideia, de conceito. Isso não existe. Nós vamos trazer hoje aqui um tema que está sendo debatido ultimamente sobre a revelação dos extraterrestres. Então muita gente ainda diz, porque eles são maus, porque são hostis, porque são inimigos da humanidade. E tem aqueles que entendem, que sabem que os nossos irmãos galácticos são as nossas famílias de almas. Antes de nós vir para a Terra, nós pertencíamos a essas famílias. Mas quem está colocando essa dúvida é o mesmo grupo dos controladores da humanidade, aqueles que vieram aqui fugidos como criminosos das guerras de Orion. Nós temos aqui, já dito tantas vezes, os arcontes são entidades que vieram de planetas e estrelas desse sistema de Orion, porque aqui também é sistema de Orion, mas principalmente daquela época que houve muitas batalhas, onde as trevas queriam tomar conta de toda a galáxia e eles não têm esse poder. Então as trevas que vieram de uma galáxia chamada de Andrômeda, vieram para essa nossa galáxia Via Láctea, e como não tinham a permissão para tomar conta, foram sendo combatidas, obviamente, porque a luz também precisa defender o seu território. Então eles foram sendo acuados e recuados para o braço de Órion. E depois do braço de Órion foram fugindo de planetas e estrelas até que chegaram aqui na Terra. Aqui na Terra foi o último reduto, embora eles tomaram conta de todo o sistema solar e de outros mundos aqui na região. Mas hoje, o último reduto das trevas se baseava na Terra. Até aquele reduto que existia em Marte e na Lua também foram já removidos. Sobrou a Terra. Por quê? Porque tudo é um cronograma que obedece o plano divino. E tudo tem um propósito.
O plano divino não ataca por atacar, ele apenas impõe as regras que fazem parte da criação dos mundos. O plano divino tem disciplina, tem um propósito. As trevas não. As trevas são invasoras, são fugitivas. E elas se abrigam aqui e ali, onde elas podem. E se há permissão por parte do plano divino, é porque tem um propósito. Muitos questionam, mas por que que o plano divino permitiu que as trevas viessem aqui nesse planeta tão adorado, tão amável, uma humanidade cheia de amor? Justamente porque este amor contagia. E é esse amor do povo da Terra, dos humanos da Terra, que podia transformar aquelas almas endurecidas em boas almas. Quantos arcontes, quantas raças que faziam parte dessas famílias das trevas já fizeram a sua transição para o bem, se recuperaram. Nós temos a história da ovelha desgarrada, ou a parábola do pastor que estava levando as suas ovelhas para pastorear e uma se perdeu e ele colocou todas as outras em abrigo e foi procurar aquela desviada, porque é assim que o plano divino trabalha, recuperando aquelas ovelhas desgarradas. Então, há 350.000 anos, quando os arcontes fugiram das guerras de Órion e vieram aqui para a Terra, eles não tinham realmente interesse no planeta e nem na humanidade. Apenas queriam fugir, encontrar um abrigo. Mas não tinham permissão para encarnar, para se corporificar na matéria. Eles eram entidades extrafísicas e assim permaneceram. Passaram-se alguns milênios e eles viram que podiam tomar conta desse planeta de uma forma diferente, ter o domínio sobre tudo e todos. Mas eles não podiam reencarnar, então eles fizeram o quê? Trouxeram outras raças. Raças que a gente chama secundárias, também do sistema de Órion. E com essas raças podiam fazer um controle através da genética, transformá-las em sub-raças híbridas. E assim eles tinham, como tinham uma parte do DNA dos humanos, aí tiveram também a possibilidade de se corporificar aqui e encarnar, e assim tomar conta dos setores, dos sistemas que comandam o planeta, os sistemas conhecidos. Nesta época, há 26.000 anos atrás, eles criaram uma proteção para si, para evitar que seres galácticos do bem viessem aqui atrapalhar os planos deles. Então criaram uma anomalia, que eles chamam de anomalia primária, ao redor da Terra, uma grade magnética negativa. E impedia com isso a vinda de seres que eles não autorizassem. E, obviamente, somente seres trevosos de outros mundos podiam adentrar com a permissão deles. Os que eram da luz, eles não autorizavam, não permitiam. E não é assim, chegar e meter o pé na porta, como muitos pensam. A luz precisou estudar maneiras pacientemente para poder libertar o planeta Terra. Enquanto isso, esses seres trevosos que aqui vieram, começaram a criar os sistemas de crenças principalmente. Através das sucessivas gerações, porque em 26.000 anos, uma alma que reencarna em média a cada 100 anos, então vamos dizer que deu 26.260 encarnações. É muito tempo. E os humanos começaram a acreditar aquilo que eles passaram para eles. Então eles criaram os sistemas para dominar tudo o que eles queriam que a humanidade soubesse e o que não soubesse. Eles davam as regras, as normas, colocaram os seus prepostos, os seus representantes, criaram os sistemas. Quando falamos de sistemas, lembra-se que tudo é sistema. Sistema de ensino, sistema religioso, sistema financeiro, sistema de governo, sistema energético, sistema de produção, de alimentação, de saúde, de
tudo que você possa imaginar. São sistemas. E ali eles foram se infiltrando com seus representantes híbridos. E começaram a colocar na mente dos humanos, e ali nós chamamos de um chip, um implante mental, que os seres extraterrestres eram negativos, eram maus. Na verdade, maus eram eles, é verdade. Para que se um dia acontecesse de aparecer algum sem a sua autorização, a humanidade por si só já se defendia. Ah, é do mal, é um demônio. Vamos nos proteger. Então criou-se na mente humana coletiva uma falsa informação, uma falsa crença de que os extraterrestres são maus. Enquanto isso, aqui na Terra, eles foram criando os grupos para tomar poder cada vez mais sutilmente. Criaram um grupo que hoje é chamado também de os Majestics, que eram 12. Depois parece que aumentou um pouco o número, mas enfim, seja lá quanto, não importa. São aquelas famílias que tomaram conta. E eles não se mostram. Eles não são eleitos. Eles não são competidores de cargos, nada, porque eles simplesmente dão as cartas. É eles que decidem tudo. É eles que colocam os governos em cada país, em cada lugar. É eles que determinam o sistema, quando precisa mudar, quando não pode mudar, como deve ser. É eles que têm o controle de tudo e de todos. Por isso também é chamado do governo oculto. O estado profundo também, porque ninguém sabe aonde ele está realmente instalado, porque ele está em toda parte. Então a Terra, para a mente dos humanos, estava protegida por eles, mas na verdade eles diziam que os que viessem seriam maus, e os maus eram eles. Lá fora do nosso planeta, em outros mundos, enquanto isso aqui, com este domínio das trevas, o planeta Terra ficou conhecido como um planeta hostil. Então o medo que eles quiseram incutir em nós, na verdade, é o medo que os extraterrestres benevolentes tinham em relação à Terra, porque vir para a Terra era de risco muito grande. Porque aqui eles seriam capturados e aprisionados, eliminados, enfim. Aquilo que nós ainda vamos ver nas revelações. Não vamos aqui adiantar nada, até porque temos pouca coisa para adiantar em relação a tudo o que virá. Mas nós vamos conhecer a verdade. E nós vamos nos libertar pela verdade. Não mais pela mentira. A mentira só aprisiona. É o que aconteceu durante todos esses milênios. Então, quando vieram os híbridos encarnados aqui, porque começaram a reencarnar, eles foram tomando conta de todos os setores de controle desse planeta Terra. E os interesses deles é que prevaleciam sempre. Os interesses da humanidade, de um modo geral, não têm interesse, não tem nenhuma importância para esse grupo. Eles criaram as guerras, eles criaram a fome, eles criaram a miséria, eles criaram, inclusive, mecanismo para desenvolver situações críticas, como perdas, como tragédias. E depois também aprenderam as técnicas para interferir também nos eventos climáticos. A gente sabe que isso existe. Nós colocamos num vídeo, agora há poucos dias, alguma coisa sobre isso. Por enquanto tudo parece subjetivo, mas logo, logo nós vamos ver a verdade. Essa verdade vai chocar, porque ela traz realmente revelações importantes, mas não vai chocar aquele que já está aberto para tudo que está vindo, porque duvidar hoje, não se sabe mais se tem alguma coisa para ser duvidado, porque nós temos que nos permitir que tudo pode
Tudo pode ser. Porque aquilo que nós achávamos que era ilusão, que era ficção, talvez seja a verdadeira verdade. E a nossa verdade, na verdade, sempre foi uma ilusão. Nós nos iludimos com as informações distorcidas que recebemos durante todos esses milênios. Então, há 26 mil anos, a Terra foi submetida a uma quarentena. Essa quarentena ela tinha uma proteção chamada de grade magnética negativa, onde esses seres criaram como se fosse um escudo. E ali ninguém podia passar sem a permissão. Nem os portais e nem em lugar nenhum da atmosfera da Terra, em lugar nenhum. Os nossos irmãos das estrelas, benevolentes que são, não podiam atacar essas espécies porque a humanidade estava sendo colocada como escudo deles. Qualquer coisa que se fizesse, a humanidade ia sofrer. Primeiro, antes deles, todos os impactos. Então, era preciso ter paciência. Eles sabiam que um dia a luz ia aumentar e essa luz ia derreter esta grade. Como tudo que é negativo nesse planeta. Então o tempo foi o Senhor da razão. Esperar, esperar, esperar. Enquanto isso, a humanidade foi evoluindo como consciência, porque é natural, é o propósito deste planeta escola. E essas almas perversas também, dentro desse mundo de amorosidade dos humanos da Terra, muitas delas mudaram de lado durante esses milênios. Foram recuperadas, porque elas são tocadas. O amor realmente é uma mágica. Aonde ele toca, ele modifica. Porque é uma energia, uma frequência muito elevada. E a humanidade contribuiu sobremaneira para a libertação de muitos desses senhores escuros, sem consciência ou frios, que tomaram conta desse planeta durante tanto tempo. Então chegou um momento que a Terra realmente representava lá fora, no mundo galáctico, um grande perigo. Então o medo que os arcontes colocaram na humanidade aqui da Terra é o medo que eles realmente tinham da luz. E é também comparado ao medo que os nossos irmãos galácticos sentiam sempre que se referiam à Terra, porque a Terra era um planeta hostil, justamente por estar sendo dominada pelas trevas invasoras. Os implantes primários foram colocados através das crenças e das gerações sucessivas. Então tinha esse controle da mente e também tinha mais dois importantes, que era o controle pelo medo e pela raiva. Tudo isso foi criado através dos tempos, dentro de cada ser humano. Então nós temos dentro de nós as reações. A dificuldade de acreditar em certas coisas, porque nós somos controlados mentalmente. Existem forças, existem frequências que manipulam a nossa consciência, a nossa mente, o nosso cérebro. E ali eles manipulam e fazem com que as pessoas repitam a mesma coisa, como se fossem robozinhos. É só olhar as narrativas de certos grupos. Repetem, repetem e não sabem o que estão dizendo. Mas acreditam piamente naquilo, como se fosse verdade absoluta. E ai de quem contrariar eles. Isso é muito triste, porque são pessoas que poderiam ascensionar agora, mas por teimosia ou por não fazer nenhum esforço para se libertar desse controle mental, permanecem porque lá está confortável. Ah, porque lá eu tenho vantagem. Porque lá eu vou ganhar alguma coisa. Mas ele não sabe que se ele estiver livre, ele ganha muito mais. Então, aonde está o poder dessas consciências? Está naqueles que dominam, nos dominadores.
por causa do controle da mente. E controle pelo medo é outro implante que nós temos. E foi criado através dos milênios. Eles não são físicos, já falei aqui, implantes primários não são físicos. Eles são etéricos. São frequências que nós desenvolvemos. Então o implante ele não é colocado à força, nós vamos aceitando. Quando nós aceitamos alguma coisa, durante um longo tempo, aquilo parece normal. E nós criamos aquilo como um hábito. E adotamos aquela prática como se fosse um programa de verdade. Agimos sempre em relação ao que ele determina. Assim também foi o controle pela raiva, colocando as pessoas umas contra as outras. Porque quando a pessoa está raivosa, ela não raciocina, ela age no impulso. Então ela é raivosa, aí tem os outros implantes, o medo, então por causa do medo atacar primeiro. E tem o implante mental, que daí ele é dominado pela sugestão. Ele é autossugestionável ou é sugestionado por forças externas e age de acordo com aquele interesse externo. É como se fosse um controle de fato, um programa de computador. Você liga ele, aciona, ele vai te dar respostas, vai te dar ações, cálculos. Então o que nós passamos aqui na mão desses trevosos foi muito triste. Mas é um tempo. É um tempo. Um tempo que está se terminando. Os sistemas vão ser trocados, resetados, finalmente. Esperamos que até 2030 essa tal agenda diabólica já tenha sido enterrada e nunca mais surja neste planeta, porque é um plano que não é da luz. E por isso ele não pode mais continuar. Nesses sistemas vieram as manipulações, a competição, e o grupo dominador, os interesses. Tudo é criado para competir, para desenvolver interesses e manipular. E aquele que tem mais sangue frio, ou seja, mais DNA híbrido, não humano, é aquele que se sobressai. Sempre. Nos cargos de confiança, nos cargos mais decisivos, onde há decisões a serem tomadas, porque daí sempre favorece o sistema. Por isso, é difícil lidar e lutar contra o sistema, porque ele é forte, ele tem poder, mas está chegando ao final. Vamos confiar, vamos acreditar. Esses governos que tomaram conta dos países do mundo, a maioria são marionetes. Agora vemos algumas mudanças já, de fato. Mas como é difícil mudar, porque as próprias pessoas, o povo que compõe aqueles planetas, aqueles países, aliás, dominados pelos representantes híbridos, parece que são tomados por uma competição tremenda, como se fosse um jogo de futebol, já falei isso muitas vezes. As paixões da torcida organizada, porque não é possível uma consciência sadia, que se diz do bem, tomar parte da torcida organizada dos crápulas. Isso é muito triste, mas nós vemos ainda, e vai durar mais um pouco ainda, porque os momentos mais cruciais da transição são agora, mas ainda temos um tempo para organizar esse planeta. Há um plano maior que controla isso, e nós não temos ainda o entendimento de como e quando e de que forma isso tudo vai acontecer. Mas temos algumas orientações, sim, e me parece que as coisas estão indo de uma forma mais suave, tranquila, sem grandes impactos, porque se mudou a linha de tempo da Terra em 2010 para uma transição suave e pacífica. Então vamos acreditar que as coisas vão mudar rapidamente, mas de uma forma não traumática.
E é nisso que nós temos que nos ancorar, porque nós precisamos manter a frequência, porque existe uma guerra de frequências. Ou você ancora a frequência mais elevada, ou você defende e ancora aquela frequência mais negativa. E aí você vai contra os seus próprios interesses, mas você nem sabe disso. Você acha que está fazendo o certo. Por isso, precisamos ter muita consciência para identificar aquilo que é realmente positivo e o que é negativo. E tem pessoas que não sabem. Ah, se fulano de tal fez alguma coisa, então eu vou defender ele. Ah, mas se foi um outro que fez a mesma coisa só porque eu não simpatizo com ele, então eu vou condenar ele. Olha onde é que chegamos. Uma mesma situação depende de quem pratica a ação para julgar e condenar ou absolver. Isso não é justiça. Isso é interesse. E é o que nós estamos vivendo no presente momento. Em todo o planeta. Não vamos aqui dizer que tal lugar é assim, outro lugar não. A maioria, porque o planeta é uma casa de almas. Como se fosse uma grande família, cheia de problemas estruturais dentro dela. É preciso encontrar soluções, é preciso encontrar a saída para as situações negativas. A limpeza de Gaia está sendo feita através da limpeza da psicosfera da Terra. Toda essa energia que foi trazida e criada aqui criou uma gosma de plasma negativo que incomoda a consciência da Terra, Mãe Gaia. É como se fossem feridas, chagas abertas. E Mãe Gaia precisa limpar isso. Como é que ela faz? Através dos movimentos telúricos, os movimentos naturais. Então, sim, teve também algumas possibilidades, e sabemos que um dia vamos saber a verdade, porque ferramenta existe para tudo. Talvez potencializar alguns eventos, mas agora, mesmo que isso não esteja mais funcionando de forma negativa, porque toda ferramenta tem o lado bom e o lado ruim. Então, parece que agora essas estações de controle, inclusive dos eventos climáticos, podem ser usadas para beneficiar e não mais para prejudicar. Mas mesmo assim, independente de tudo, Gaia tem suas ferramentas, tem seus recursos para limpar essa psique negativa que os humanos criaram. Naqueles locais onde mais gente criou pensamentos negativos, ações negativas, intenções negativas, é onde criou-se os bolsões de energia de plasma negativo, é onde vai ocorrer sempre os eventos climáticos mais duros para limpar. De que outra forma a Terra limparia a sua atmosfera, a sua energia? Por isso, se você contribui para esses bolsões de energia de plasma negativo, você vai estar sempre dentro de um deles quando acontecer um evento climático mais duro e vai ser atingido porque você também precisa ser varido. Precisa limpar a tua psique também. Os teus pensamentos, as tuas intenções, as tuas emanações mentais. Não tem outra forma. Ah, mas a pessoa é uma pessoa do bem. Sim, porque tem pessoas que estão agora encarnadas e fazendo o bem, mas fizeram algo ruim lá numa outra encarnação que ainda não foi feita a varredura. Aquela energia ainda está ali. A alma é eterna. E quando ela desencarna, ela leva consigo as energias, as frequências, ela não leva o corpo. Então o fim da manipulação está chegando. Com o final da transição, nós vamos ver também o fim da manipulação dos interesses do jogo desonesto. A luz que dissipou a grade
magnética negativa que estava protegendo a Terra para que esses seres da não-luz pudessem aqui permanecer, essa luz já dissipou essa grade. Agora ela vai limpar também a superfície e a atmosfera da Terra e as consciências humanas. Ela já removeu aquelas entidades de plasma que não eram encarnadas, removeu também os umbrais baixos, todos eles foram varridos, limpos. E agora estamos vendo a limpeza na crosta nos encarnados. E depois termina e vamos recuperar o planeta para entregar um lindo planeta na quinta dimensão de consciência. Não mais um mundo de provas e expiações, mas um mundo de regeneração para a humanidade que venceu as provas e as expiações. Temos que fazer parte desse grupo, porque senão vamos ter que ir para um outro planeta e continuar a saga da dor e do sofrimento, porque não há outro jeito de uma consciência em mundo de provas e expiações evoluir se não tiver os limites que a dor e o sofrimento impõem. Tudo vai ser limpo, tudo vai mudar. O mundo de regeneração está chegando. A consciência de quinta dimensão também está aí, já desenvolvendo dentro de cada um de nós. E assim chegamos no momento atual do planeta. E aqueles que teimam em dizer que os extraterrestres são maus, é aqueles que defendem exatamente os maus que invadiram aqui, dizem que os outros são os maus. Sempre que eu toco nesse assunto, eu me lembro de um livro do Chico Xavier, que foi psicografado pelo André Luiz. Eu só não lembro o título, porque são vários livros da série. Parece que são 15 livros. Mas num deles está escrito lá, eu acho que pode ser que seja o Nosso Solar, ou um que fale sobre as colônias espirituais. E quando as colônias são defendidas pelo fogo violeta, porque lá tem energia para defender as colônias, senão as trevas invadem. Não existem muralhas, existem forças eletromagnéticas através de frequências. Então a chama violeta do fogo sagrado é uma arma utilizada para defender as colônias espirituais. E quando as trevas tentavam invadir uma das colônias, ia o exército da luz lá e com a chama violeta do fogo sagrado afastava as trevas. Eles não atacam, mas eles têm que se defender. E as trevas diziam para os seus comparsas: vamos fugir porque lá vêm os malignos. Para eles, os malignos são os da luz. Veja como as coisas são irônicas. Por isso tem pessoas que se dizem do bem e de fato são boas almas, mas defendem aqueles que comandam o mal, porque acha que o mal está no outro, naquele que é da luz. Como é que nós vamos entender isso? Sem julgar. Por isso agora chega um ponto que nós precisamos realmente compreender que é necessário a separação do joio e do trigo. E não há mais como permanecer nessa coisa durante mais tempo. Os mundos são sincronizados, a sua evolução acompanha essa sincronia, e a Terra vai fazer parte, já faz parte da Federação Galáctica de Mundos, e nada mais os danulos podem fazer, porque acabou a festa, como se diz. Agora, daqui para frente, quem ainda tem alguma chance pode se esforçar para permanecer na nova Terra, ou então o destino já está selado. E tudo está resolvido. A Terra já não mete medo nos extraterrestres, porque agora eles estão chegando cada vez em mais número e vão se mostrar. Quem está com medo agora é aqueles que queriam meter medo nos nossos irmãos das estrelas. Aqueles que queriam meter medo em você, fazer você acreditar que os extraterrestres eram maus. Maus eram eles.
Foram eles, na verdade. Mas é sempre assim. O argumento que eles usam é os outros. Acuse os outros daquilo que você é. Isso é a chave. A chave das trevas. Como se ainda pudesse enganar alguém. As consciências se abrem, se expandem. Não há mais quem enganar. Por isso, o fim de um ciclo. O tempo está acabando. E a Terra será aquilo que foi projetada para ser. O Jardim do Éden. A menina de olhos da galáxia. Bons tempos estão chegando e nós temos o privilégio de estar aqui nesse planeta, vivenciando este final de transição planetária. Realmente é uma bênção para cada um de nós. Vamos aproveitar e cumprir com a nossa parte, com a nossa missão, com a nossa tarefa. E, afinal, estamos aqui para contribuir. Mesmo aqueles que contribuem com as energias negativas, é a escolha, é o livre-arbítrio. Fazem a sua parte. Pena que não vão colher bons frutos, porque plantam espinheiros. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.